andei lendo algumas coisas na Anistia, no site deles, e eles consideram que hoje, mais uma vez, né, a tortura é uma crise global. Você tem, assim, países que são campeões da tortura. O Brasil não está ainda nessa lista de campeões, porque eu acho que foi feita em 2014, essa pesquisa dos campeões da tortura. Mas a Anistia começou essa pesquisa porque aproveitou uma campanha global de chega de tortura. Ela revelou o seguinte, que quase metade da população mundial hoje em dia tem medo de ser torturada. Que no Brasil, esse índice chega a 80%. É de chegar a esse índice antes da eleição do Bolsonaro, que é um defensor da tortura. Né? E segundo a Convenção das Nações Unidas, o que é a tortura? Né? É uma grave violação de direito, ou seja, um crime de lesa majestade, mas exige ainda que haja ação ou omissão intencional de um agente do Estado, ou um terceiro que atue com consentimento estatal, ou seja, por ele instigado ou tolerado. Quer dizer, então a tortura ela decorre de agentes do Estado ou que o Estado tenha tolerância com relação a esses torturadores. Uma coisa bastante grave, né? Então, e eles dizem também, nessa campanha de chega de tortura, a Anistia diz o seguinte, o que fazer, né, para combater a tortura? No Brasil, quando veio a lei de anistia, que anistiou os presos políticos e anistiou os torturadores, a impunidade à tortura foi escancarada, porque não houve, vamos dizer, nenhuma punição para aqueles que torturaram. O que você pode fazer para garantir minimamente que as pessoas ameaçadas de tortura, como nós somos torturados, e as pessoas aqui no Brasil são diariamente torturadas, as pessoas aqui no Rio, então, nas favelas, nas comunidades, mesmo no interior, e nessa pandemia que você tem, vamos dizer, uma disseminação da necropolítica, que, de uma certa maneira, a tortura faz parte também dessa necropolítica, porque é com consentimento do Estado que as pessoas estão passando fome, que as pessoas estão ficando doentes, que as pessoas estão morrendo. Né? A Anistia diz o seguinte, como é que você pode reduzir, pelo menos combater, de uma certa maneira, a tortura? Eu levantei o seguinte, garantindo, por exemplo, os presos e as pessoas mais vulneráveis, no caso os presos, que eles tenham contato com suas famílias, com um advogado, que médicos estejam à disposição para examinar os presos de forma adequada, que confissões obtidas sob tortura sejam consideradas evidências e que qualquer pessoa envolvida em tortura seja levada à justiça. E, naturalmente, a gente não pode fazer isso sozinho, a não ser através de campanhas e de redes de proteção, né, das pessoas. Então, quer dizer, hoje, outra questão que eu levantei também na Anistia é o seguinte, que na pesquisa de 2019, chegaram à conclusão sobre a situação nas Américas, principalmente na América Latina, que a América Latina continua sendo uma das regiões mais perigosas do mundo para defensores de direitos humanos e jornalistas. Tá? Eles levantam isso. Segundo eles levantaram, em 2019, 209 pessoas perderam a vida de maneira violenta em trabalho em prol dos direitos humanos, de combate à tortura, de violação dos direitos. Quer dizer, são estatísticas assim, aterradoras. Né?
E diz aí, ela levanta o seguinte, que no Brasil, de acordo com os dados de 2019, o discurso do presidente abertamente contrário aos direitos humanos instaurou, de uma certa maneira, uma impunidade em relação à prática de violência e tortura. Então, isso principalmente na área de meio ambiente, nos povos indígenas, na polícia e na política de segurança, né? Então, a impunidade hoje está solta no nosso país, porque as pessoas das comunidades sofrem barbaramente. Eu fui da Comissão da Verdade do Rio. Eu acho que a Comissão da Verdade ela prestou um grande serviço ao país, à história do Brasil. Porque, apesar dos governos democráticos que vieram depois do fim da ditadura, eu não vou falar derrubada, porque não foi, né? Você teve o Fernando Henrique, que deu aos anistiados aquelas indenizações, que criou a comissão de anistia. O governo Lula, você teve atuações de tortura nunca mais e tal, mas eu não me lembro assim que, em termos oficiais, tenha sido criado algum organismo nesse sentido, não me lembro. E a Dilma que criou a Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade ela foi importantíssima, ela foi criada em 2012 e atuou até 2014. Ela fez 6 tomos de relatórios, em que ela levanta o número de pessoas desaparecidas de 1946 até 88, foram 436 desaparecidos, mas uma grande maioria foi na ditadura, de 64 a 88, né, praticamente. E a Comissão da Verdade, ela se dividiu em Comissão da Verdade Nacional, Comissão dos Estados e comissões municipais. Tinha diretoria em todas essas áreas e foram feitas muitas pesquisas. O Arquivo Nacional foi fundamental também para a gente descobrir a questão dos desaparecidos, e foram ouvidos pessoas torturadas. Quer dizer, a Comissão da Verdade, se você vê, ela levantou os massacres indígenas na Amazônia, que houve na ditadura, coisas terríveis, povos indígenas totalmente dizimados. Ela levantou levantes de camponeses, também foram massacrados. Quer dizer, não foi uma coisa que se ateve apenas a nós da luta armada e ao Partido Comunista e ao PCdoB. Foi um levantamento geral. Então, eu acho que admiro esse trabalho e eu acho, inclusive, que não teve a colaboração dos arquivos da ditadura, porque foi mínima, eles se negavam a entregar coisas solicitadas pela Comissão da Verdade, que eram relatórios do CISA, da Aeronáutica, do CIEC, do Exército e do CNMAR da Marinha. Não tivemos acesso a esses arquivos. Mas a comissão chegou até a levantar nomes de torturadores, chegamos até a ouvir alguns torturadores, como Malhães, agora não me lembro exatamente o nome desse torturador, que ele foi a uma comissão e ele fez eu acho que você deve se lembrar disso. Ele chegou a fazer declarações sobre como eram as torturas, como era a tortura na Casa da Morte, que cortavam o dedo das pessoas para não ter impressão digital dos corpos e jogavam nos rios. Enfim, coisas aterradoras. Acho que é Cláudio, não me lembro do sobrenome dele, que escreveu até um livro que era que levava os corpos da Casa da Morte de Petrópolis para serem incinerados nas usinas de Campos.
usina de açúcar de Campos. Então, a Comissão da Verdade fez um trabalho realmente excepcional. E eu não podia deixar de falar esse dia na Comissão da Verdade. Então, hoje eu rendo uma homenagem ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que terminou em 2014, e eu acho que o fato da Dilma ter criado a Comissão da Verdade, a gente não conseguiu mais ir mais adiante em processos e tal, porque já estavam tentando derrubar a Dilma. Eu acho que a comissão contribuiu, inclusive, para o impeachment dela. Eu era uma militante clandestina, era da VAR Palmares. Aí eu tive que ir para o Rio Grande do Sul, fiquei no Rio Grande do Sul, fui presa no Rio Grande do Sul. Fui, como todos eram na época, torturada por um major do Exército. Depois fui torturado por um cara do CISA, da Aeronáutica, que era delegado lá no Rio Grande do Sul. Nós fomos, nesse dia que eu caíram umas 15 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul. A gente ficou uns 10 dias sendo torturado. Depois, eu vim embora para Minas, fui para Minas e lá eles me colocaram numa solitária, porque a situação, a conjuntura política estava muito atribulada e a gente não sabia de nada, mas o pessoal estava tentando sequestrar aquele suíço, que depois levou aqueles 70 para o Chile. Então, fui colocada numa solitária, num presídio de mulheres, lá em Minas. Fiquei muito tempo nessa solitária, fiquei muito tempo sozinha, mas estive também na Polícia do Exército, e lá até me encontrei na sala de tortura com a Dilma, mas depois fiquei maior tempo nessa solitária. Tive também um tempo em Linhares, lá em Juiz de Fora, mas fiquei só um mês. Mas a maior parte da minha prisão foi nessa solitária. Eu fiquei um ano e 3 meses nessa solitária, e num presídio de mulheres lá de Belo Horizonte. Eu não tinha contato com ninguém, porque eu era chamada comunista. Mas eu via como as presas comuns eram tratadas. Tinha uma presa comum que estava numa solitária perto da minha, e ela era considerada uma pessoa rebelde, e como eles achavam que ela era irrecuperável, e ela era uma pessoa muito pobre, não tinha advogado, não tinha nada, eles mandaram ela para Barbacena para ela ser lobotomizada. Então, quando eu a vi saindo, eu saí do presídio, passei uns dias no DOPS antes de ser solta, quando a minha preventiva foi revogada. Eu a vi no pátio do presídio, assim, com aquela cara de pessoa abobada, né? Quer dizer, aí você vê a violência contra as pessoas mais humildes aqui no Brasil, decorrente, inclusive, da nossa herança de escravidão, não tem limite. Quer dizer, eu acho que por tudo que eu sofri na minha prisão, o que essas pessoas sofreram e sofrem é uma coisa que não tem medida, tá? Eu acho que eu não tenho muita coisa mais para falar de mim. Eu acho que hoje em dia eu continuo com os meus princípios, lutando contra todas essas coisas. Sofremos, nós de esquerda, muitas derrotas na nossa vida, né? Na nossa luta, mas vamos continuar lutando até o final. Eu não sei, esse governo horrível que a gente tem hoje, né? Vamos resistir, e ditadura nunca mais. A Comissão da Verdade, ela prestou um grande serviço ao país, à história do Brasil.